Bom dia, amigos e amigas, você que me ouve nesse momento. Quero agradecer sua amizade, acompanhamento tão de perto. Quero desejar que nessa reta final de dias que antecedem o Natal, que as maravilhas do Senhor te alcance também, a sua família e igreja. Ainda sobre os milagres, vamos meditar hoje em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, do 1 ao 9, quando podemos aprender tanto com Paulo e sua preciosa vida e testemunho cristão. O texto nos diz assim: uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Para entender bem esse relato de Atos dos Apóstolos 28, do 1 ao 9, é necessário então lermos um pouco do capítulo 27, porque o capítulo 27 e o 28, eles estão ligados e falam da viagem que Paulo teve que fazer para chegar até Roma. Ele havia apelado para César e ele está indo então nessa viagem, está preso, mas está indo para ser julgado em Roma. No navio para Roma, Paulo encontrou o Euroaquilão, um vento vindo do nordeste que produzia ondas enormes. A tempestade foi tão grande que o navio de Paulo naufragou. A navegação era evitada após o mês de setembro, devido ao mau tempo. Paulo viajou durante a primeira metade de outubro. Quando eles chegaram nessa ilha chamada Ilha de Malta, que está localizada a 80 quilômetros a sudoeste da Sicília, e foi aí que o apóstolo Paulo naufragou. A fim de evitar que os prisioneiros escapassem, os soldados pediram permissão para matá-los. Seu pedido foi negado, pois se matasse um prisioneiro, teria de matar todos. Paulo foi muito útil durante aquela situação difícil. As 276 pessoas que naufragaram nadaram até Malta e todos chegaram lá em segurança. É muito interessante podermos observar que durante essa viagem perigosa, que Paulo havia alertado por causa do período, a incidência de chuvas e tempestades que realmente aconteceram, mas eles chegam agora na ilha são e salvos, todos os 276, como Paulo havia realmente predito que nenhuma vida seria perdida durante a viagem. Alguns dos habitantes da ilha viram o naufrágio e acompanharam o esforço das vítimas para alcançar a terra. Num gesto de bondade, acenderam uma fogueira para os recém-chegados que estavam encharcados e com frio por causa da água do mar e da chuva forte que caía.
Enquanto ajudava a manter a fogueira acesa, Paulo foi picado por uma cobra venenosa. Ao que parece, a cobra estava dormindo no meio dos gravetos. Quando Paulo lançou-os na fogueira, a víbora despertou e prendeu-se à mão dele, não apenas enrolando-se, mas cravando as suas presas. A princípio, o povo da ilha imaginou que o apóstolo era um assassino. Havia escapado do mar, mas a justiça não o deixaria viver. Em breve começaria a inchar ou cairia morto de repente. Contudo, Paulo não apresentou nenhuma reação à picada. Mudando de parecer, chegaram à conclusão de que ele era um deus. Na época, o homem principal de Malta era Públio, considerado o governador dali. Tinha uma propriedade extensa perto da praia, onde os náufragos chegaram. Esse oficial romano, abastado, rico, recebeu Paulo e seus amigos benignamente e hospedou por 3 dias, até que se provesse alojamento onde poderiam passar o inverno. Eles ficaram nessa ilha durante 3 meses, até que o inverno aliviasse e eles pudessem concluir a viagem até Roma. A bondade desse gentil foi recompensada quando seu pai achou-se enfermo de desinteria e febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. A notícia do milagre da cura espalhou-se rapidamente por toda a ilha. Nos 3 meses subsequentes, os demais enfermos foram levados ao apóstolo e curados. Quando chegou a hora dos náufragos partirem, como prova de sua gratidão a Paulo e Lucas, que também o acompanhavam na viagem, o povo de Malta lhes trouxe muitos presentes que seriam de grande proveito na viagem até Roma. O dom de cura, quando exercido em favor do Evangelho, sem visar fama ou a riqueza, torna-se bênção sem medida para a Igreja do Senhor Jesus. Tais registros de curas são abundantes na história da Igreja. Nesse registro em Atos, constatamos que as curas são legítimas e revestidas da unção do Espírito Santo, não são curas espetaculosas ou inventadas. Tratam-se da manifestação natural e genuína do poder de Deus que, através da oração de Paulo, Deus o atendeu e ele pôde ser bênção, não somente no navio, antes de ser naufragado, mas também ali na ilha, quando ele pôde não só orar e impor as mãos sobre o pai de Públio, que foi curado, como também todos os que moravam naquela ilha puderam também serem tocados, curados, alcançados e restituídos, restaurados à plena saúde. É extraordinário esses 2 capítulos do livro de Atos e a forma como esse livro vai sendo concluído com a ação generosa de Deus e também a manifestação do poder através da cura, quando Paulo ora, impõe as mãos, atende os enfermos e o Senhor restitui a saúde e abençoa a ilha através da vida do seu servo e da sua equipe, juntamente com o Lucas e demais que estavam ali com ele. Eles puderam marcar de forma extraordinária a sua presença durante 3 meses naquela ilha, quando foram abençoados e puderam também abençoar. Esse é o motivo pelo qual nós existimos como igreja, como povo de Deus. Existimos para abençoar e também levar a preciosa semente do Evangelho, e dessa maneira que Paulo pôde orar e curar os enfermos e que Deus se manifestou de forma gloriosa, poderosa, marcante. Essa é, pois, a reflexão de hoje e eu espero que Deus possa falar profundamente ao seu coração, como tem falado ao meu. Um grande abraço. Aqui quem te fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Amém.